Quando o narcisista percebe que te perdeu, ele não sente amor, sente ameaça. E é aí que começa o verdadeiro jogo psicológico. Você acha que um narcisista sofre quando é deixado? A resposta é: não da forma que você imagina. O sofrimento dele não vem da saudade, mas da perda de controle, da queda do ego e da sensação de derrota. Hoje vamos mergulhar nas 6 reações mais perigosas de um narcisista quando ele perde você, entendendo não só o que ele faz, mas por que ele faz. E se você já viveu algo parecido, vai perceber o quanto esse comportamento é previsível e devastador. Mas antes, já deixa o seu like para apoiar o canal e comenta aqui embaixo: eu mereço paz. Isso ajuda o algoritmo a entregar o vídeo para mais pessoas que precisam saber disso, e também afirma algo muito importante para sua mente. Você não deve voltar para quem te destruiu. 1. A tentativa de recuperar o controle. Logo após o término, o narcisista entra em modo caçador. Não porque ele te ama, mas porque odeia perder o poder. Ele vai tentar te reconquistar com palavras doces, promessas de mudança e um tom vulnerável que parece sincero, mas é puro cálculo. Ele sabe exatamente quais botões apertar. Te mandar mensagens nostálgicas, relembrar momentos bons, dizer que você é diferente das outras pessoas. Mas nada disso é sobre amor. É sobre controle, posse e autoafirmação. Quando o narcisista percebe que te perdeu, ele precisa provar para si mesmo que ainda pode te dominar emocionalmente. E se você cede, o ciclo recomeça. 2. O ódio e a culpabilização. Quando o plano de reconquista falha, o narcisista troca o discurso. Agora ele te transforma na vilã da história. Ele não suporta assumir erros, porque admitir falhas ameaça a imagem perfeita que ele construiu. Então, ele inverte a narrativa. Diz que foi enganado, traído, manipulado, tudo para se sentir moralmente superior. Essa fase é perigosa, porque mistura raiva e autopiedade. É a forma dele tentar te atingir emocionalmente, te fazendo duvidar de si mesma. Mas lembre-se, o narcisista nunca busca verdade, apenas controle emocional. E a culpa é a arma favorita dele. 3. A raiva e a perseguição. Quando o narcisista percebe que realmente te perdeu, que as suas palavras já não te afetam, que o seu silêncio se tornou definitivo, algo muda dentro dele. A máscara cai, e o que surge é raiva pura, uma mistura de frustração, orgulho ferido e medo de desaparecer. Mas é importante entender, essa raiva não é resultado de amor ou saudade, é o resultado da perda de poder. O narcisista enxerga a relação como um campo de domínio. Quando perde o controle, ele se sente humilhado, diminuído, quase como se sua identidade tivesse sido roubada. Essa raiva se manifesta de várias formas. Primeiro, vem o ataque emocional disfarçado, mensagens agressivas, críticas, ironias e tentativas de te provocar. Ele quer te tirar do eixo emocional, porque ver você reagindo é sinal de que ainda tem algum controle. Depois, ele pode entrar na fase de perseguição silenciosa, o chamado hoovering oculto. Ele observa tudo o que você posta, reage indiretamente, tenta aparecer em lugares onde sabe que você estará. E até pede informações suas para amigos em comum. Cada gesto dele é uma tentativa desesperada de reconexão, mesmo que pela dor. Na mente do narcisista, essa perseguição é uma forma de reafirmar presença. Se ela ainda pensa em mim, então eu ainda existo. E isso é crucial, porque sem ser o centro das atenções, o narcisista entra em colapso interno. O vazio dele é real, mas ele tenta preenchê-lo com o seu sofrimento. Alguns chegam a usar o medo como ferramenta. Criam situações para te deixar desconfortável, fazem ligações em horários estranhos ou aparecem de forma coincidente. Outros assumem um papel teatral de despreocupado, fingindo querer saber se você está bem. Mas tudo é tático, tudo é cálculo. Na realidade, o objetivo é simples: romper o seu senso de segurança. Psicologicamente, essa fase é chamada de fase de retaliação do ego. É quando o narcisista tenta inverter o papel de vítima e algoz, mostrando que ainda tem poder sobre você. Por isso, a melhor resposta é o silêncio, porque cada palavra sua é combustível para o ego dele. E lembre-se, a raiva dele não revela amor, revela dependência emocional e vazio interno. 4. A difamação e a vitimização. Quando o narcisista percebe que não pode mais te controlar diretamente, ele tenta te controlar através dos outros.
É aqui que começa uma das fases mais perigosas e destrutivas: a campanha de difamação. Ele muda completamente o enredo. De repente, aquele que te feriu passa a dizer que foi ferido. Ele se pinta como o injustiçado, o traído, o incompreendido, e transforma a sua dor em munição social. Usa frases como: "Ela me deixou sem motivo. Eu fiz tudo por ele e ainda assim fui rejeitado." São narrativas cuidadosamente construídas para gerar empatia e para proteger o que ele mais teme perder: a reputação e a imagem de perfeição. O narcisista não suporta ser visto como o vilão, porque sua identidade depende da aprovação externa. Então, ele distorce fatos, inventa histórias e, se necessário, mente descaradamente. Essa é a fase em que amigos em comum se afastam, familiares se confundem e a vítima, você, começa a se sentir isolada. Mas isso é intencional. O isolamento emocional é o terreno ideal para o narcisista continuar te atingindo à distância. Ele quer que você duvide da sua própria percepção da realidade. E quando as pessoas acreditam nele, o impacto é profundo. Você sente que perdeu não apenas um relacionamento, mas também a sua rede de apoio. É nesse ponto que muitas vítimas recaem. Não por amor, mas por exaustão psicológica. Elas voltam para o ciclo abusivo apenas para tentar corrigir a narrativa. Mas a verdade é que quanto mais você tenta se explicar, mais combustível você dá para ele. A única forma de vencer um manipulador é não jogar o jogo. A vitimização é o último disfarce do controle, e quanto mais convincente ele parece ser, mais ele expõe a própria fraqueza emocional. 5. A busca por novos suprimentos. Assim que percebe que não consegue mais extrair nada de você, nem amor, nem culpa, nem atenção, o narcisista parte para o próximo alvo, e o faz com uma velocidade que parece desumana. Em pouco tempo, ele surge com alguém novo, com fotos sorridentes, legendas felizes e frases como: "Agora sim encontrei o amor verdadeiro." Assim que percebe que não consegue mais extrair nada de você, mas esse é apenas o ciclo narcisista reiniciando. Ele precisa de uma nova fonte de energia, alguém que o admire, que o elogie, que o faça se sentir especial. A nova pessoa é apenas o novo espelho que reflete o ego dele. E o mais cruel? Ele usa essa nova relação para te atingir. Cada foto, cada demonstração pública de afeto é pensada para te causar dor e te fazer acreditar que o problema era você. Mas não se engane. O narcisista não substitui pessoas. Ele substitui fontes de atenção. A nova relação será uma cópia da anterior, com as mesmas manipulações, as mesmas fases e o mesmo final. E quando esse ciclo se desgasta novamente, ele pode tentar voltar para você, fingindo arrependimento, prometendo mudanças. Mas a verdade é que ele só volta quando precisa se alimentar novamente. Essa busca incessante por novos suprimentos revela o vazio central do narcisista, uma incapacidade absoluta de sentir empatia, culpa ou amor real. Ele precisa de aplausos, e quando eles cessam, ele muda o palco. 6. O retorno estratégico. Depois de semanas, meses ou até anos, quando você finalmente se reconstrói, o narcisista pode reaparecer. Um simples "oi, sumida" ou uma mensagem inocente como "lembrei de você hoje." Mas esse gesto não é casual. É uma manobra de verificação emocional. Ele quer saber se ainda causa impacto, se ainda ocupa espaço dentro de você. Esse retorno é calculado. Ele observa de longe, percebe que você está melhor, que recuperou autoestima e paz, e isso o fere profundamente. Para o narcisista, ver a vítima renascendo é como assistir ao espelho quebrando. Ele não suporta a ideia de não ser mais o centro do seu universo. Então, ele tenta reativar o elo emocional. Pode se fazer de arrependido, dizer que aprendeu, ou usar um tom espiritualizado. "Eu mudei, encontrei a paz, queria te pedir perdão." Mas, na verdade, ele quer apenas testar se o ciclo ainda funciona. Se você responde, ele sente alívio. O poder ainda é dele. Se você ignora, ele entra novamente em colapso e vai buscar outro alvo para tentar se reafirmar. Essa é a última armadilha. E a única resposta realmente curativa é o silêncio absoluto. Porque nada destrói mais o ego do narcisista do que ser tratado com indiferença. A ausência da sua atenção é o espelho que o faz encarar a própria solidão. E isso é o que ele mais teme. O narcisista não sente amor como nós. Ele sente necessidade,
poder, vazio e medo. Por isso, quando ele te perde, ele não lamenta a perda do relacionamento. Ele lamenta a perda do controle. Mas para você, essa perda é uma libertação. Entender essas reações é o primeiro passo para não voltar ao ciclo de dor. Você não é o espelho do ego de ninguém. Você é uma pessoa inteira. E quanto mais você se cura, mais você se torna invisível para quem só enxerga através da manipulação. Agora, comenta aqui. Eu não sou mais o espelho do narcisista. Isso não é apenas uma frase. É um ato de poder. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise desse alerta. Lembre-se, informação é cura e consciência é libertação.